A gente tem perguntas. Isso que eu tava vendo Vamos. aqui. Vamos continuar trocando ideia enquanto a Vamos gente lá. responde aqui o pessoal? Bora. Vamos lá. O Rafael Perini mandou: boa tarde, Vanderlei Abreu. Em caixa alta, tá? Você comentou que conseguiu hackear um supercomputador de uma rede privada e que não tinha acesso à internet. Diante dessa informação, gostaria de saber sua opinião sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Independentemente de cunho político, tenho muitas dúvidas. Ah, então, eu respondi. Eu fui, inclusive, da comissão. Agora eu vou dar a minha experiência pessoal e vou dizer o que eu penso. Isso toda hora as pessoas me perguntam isso. Primeira experiência pessoal, eu participei da equipe do PSDB que foi auditar as urnas eletrônicas. Assim, o jeito que deixaram a gente auditar, impossível fazer qualquer coisa. Porque não deixaram a gente auditar a urna. Olha só, você só pode usar. Tem essa urna que eu escolhi, eles escolheram a urna, que ia ser auditada, e como a gente ia auditar. Não, você não pode levar celular, você não pode levar computador, você não pode levar nada. Hoje em dia eu acho que é diferente, tá? Isso eu tô falando o TSE não deixou, efetivamente, a conclusão final foi inconclusiva porque ele não deixou a gente auditar urna nenhuma. Agora, cara, assim, urna não é um problema. Você tem zilhões de formas. É aquele negócio, né? A lei do menor esforço. O ser humano funciona com a lei do menor esforço. O que é mais fácil? Você ir numa favela, comprar um monte de voto, ou pegar voto de cabresto lá no interior, etc. Isso todo mundo sabe que existe. Ninguém aqui as eleições do Brasil não são seguras. Segura até mais de 2. Muito mais fácil você fazer isso, e fazem, todo mundo sabe que faz, né? Pode até ser coibido, não sei o que lá, mas fazem, do que hackear a urna, cara. Contratar um cara para hackear uma urna, 10 urnas, 20 urnas, sei lá quantas. Ou hackear o sistema do TSE. Imagina quantas pessoas tinham que ser envolvidas para você realmente fazer uma armação dessa. Depende, na verdade. Não é tanta gente assim, Não, porque quando afunila lá fica pouca gente. Mas não fica. Eu conheço os sistemas de votação. Não as urnas, por exemplo. A urna que eu auditei no MIT foi reprovada, da Diebold. Posso até falar, não sei nem se eu posso falar isso, mas quando eu estava no MIT, a urna da Diebold foi auditada lá. Não sei se era exatamente a mesma urna, mas o hardware era e foi reprovado. Só que isso não quer dizer nada. Assim, você tem várias formas diferentes de proteger uma urna eletrônica. Porque se ela fosse inviolável, totalmente não existe esse negócio de não ser absolutamente violável, etc. Você Mas diz que 99,9% das coisas são 99,9% são hackeáveis. Mas você vai hackear uma urna, que diferença que isso vai fazer numa eleição majoritária? Eu não acho que o problema seja na base, não. E se você for hackear o sistema do TSE, ou botar alguma coisa lá, cara, quanta gente olha esse troço? Quanta gente você tem que envolver pra coisar? Seria ser uma super conspiração, igual Então, aquelas de filme. O lugar aonde afunila isso é o meu problema. Não, então, mas mesmo assim são muitos técnicos, cara. Um programa desse não é feito por uma pessoa só. Entendeu? Não é tudo um cara, bem. não é só um cara que se sentou Desculpa, eu acho que eu não tô sendo programar clara. o sistema Eu inteiro acho que eu de não tô sendo votação clara. do TSE. Eu não duvido do sistema. Entende? Quando afunila isso, quando afunila e chega na salinha onde fica 20 pessoas, que é o meu problema. Mas não são só 20. E não são só essas 20. Essas 20, elas mudam toda hora. E assim, essas 20, não tem. Dessas 20, 10, 15 tem uma vertente política e as outras 5 Sim. são outras. Você já viu a Então entrevista não ia deixar o outro fazer besteira. Você já viu a entrevista Entendeu? do Diego Aranha, o professor da Unicamp? Então, foi uma que das inclusive pessoas- deixou o Brasil? Foi uma das pessoas que tava junto. que teve comigo nesse negócio. Então, a entrevista dele me deixou muito assustada. Não, assim, eu não consegui. Eu vou te dizer, ninguém me deixou mexer na urna. É o que ele fala. Ele fala algumas situações isso assim. Ele junto comigo. Ele tava comigo nessa, não sei se ele ou algumas A equipe pessoas que ele indicou, alguém dele lá tava
estava junto comigo nesse negócio do PSDB. Não sei se ele especificamente, mas alguém que ele indicou. Me lembro que foi um escritório de advocacia que reuniu todo mundo. E assim, não deixaram a gente mexer nas urnas. Isso eu tô te dizendo. Eu dou meu testemunho é esse. Quando me deram uma urna na minha frente, olha, você só não pode levar computador, não vou deixar você abrir o código-fonte, porque já passou. Aí a ideia deles é que já tinha passado o momento de contestar esse negócio. O PSDB contestou depois das eleições e não podia contestar depois, tinha que contestar na hora deles fecharem lá o negócio. E eu não consegui. Mas daí como é que, assim, ó, como é que você faz a investigação se você não pode fazer nada? Você Não, investiga então, o quê? exatamente. A cor da urna? Dava, liga ou não liga? tirava. Cara, assim, morto. É outra coisa que eu vi. Isso eu vi. Morto vota no Brasil. Tem um monte de morto que tá votando. Você via lá a coisa da urna e esse cara morreu antes, votou e já tinha morrido. Entendeu? Então, não comunicavam o óbito do cara e alguém lá com a carteira de identidade e votava no lugar dele. Entendeu? Isso acontece pra caramba. Tem zilhões de formas de fraudar a eleição brasileira que não passa pela parte eletrônica. Então, por isso que eu falei, o meu problema não é a parte eletrônica. Não é. O meu problema também não é a parte eletrônica e nunca foi. Eu acho que você tem milhares de formas diferentes. Agora, talvez com a biometria, etc. Também, quem é que colhe a biometria? É isso que aquele negócio, né? Cada vez mais a gente pergunta. Não sei. Nunca me contrataram. A única vez que me contrataram para ver as urnas, não me deixaram mexer. Isso eu Mas sei. foi pra ver você viu. Eu vi. Você tirava a lista das pessoas que votaram que votaram naquela sessão. E aí você via morto votando pra cacete. Quanta gente eu vi que já tinha morrido que votou. Sim. Entendeu? Mas isso assim, hoje. Isso foi quando? Desculpa. Tem muito O PSDB foi em 2015, né? não, eu só tô pensando quanto tempo. 2014. A conta que eu tô querendo fazer é quanto pode ser que tenha evoluído. Entende o que eu quero dizer? Tem a biometria agora, né? Em tese. Agora, será que existe uma auditoria no banco de dados para ver se existem duas dedões iguais lá? Pois é. Eu não sei, né? Isso o TSE não respondeu para mim. Teve Entendeu? denúncia de gente falando... É porque, assim, a internet, ao mesmo tempo que ela facilita a informação chegar mais rápido, também a pessoa pode contar a história que ela quiser, né? Mas teve muita gente, eu lembro, no Twitter e tal, contando que, por exemplo, chegou na hora de votar, apresentou o título e quando foi votar, o voto já estava constado. Já tinha votado. Aí isso alega-se que o cara digitou errado o número lá, que você prepara a urna. Não sei se... que já foi mesário sabe que você, toda vez que vem um cara, ele digita o número para abrir lá. Para abrir lá. Então o cara digita, vê o papelzinho lá, é romano. E aí. É a alegação. Mas... É a alegação. Isso acontece. Assim como eles dizem, morto vota, mas é um erro. Uma parte minoritária. Isso não altera uma eleição. Agora, vai acumulando esses negocinhos. Muitos pequenos entendeu? erros, né? Exato. E voto cabresto, e voto comprado, e voto não sei o quê. É óbvio que é crime e, se descoberto, vai ser processado. Mas será que não existe uma forma mais efetiva de coibir esse tipo de coisa? Quais são as auditorias feitas no banco do TSE para impedir que o mesmo cara vote mais do que uma vez com coisa? Sabe uma coisa com várias identidades falsas?